Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Vida Notre Dame Intermédica. Se alguém chegasse comigo e perguntasse qual é a diferença entre, no campo profissional, tá? Amar e gostar. Eu fico pensando, o que será que as outras pessoas responderiam? Mas eu sei o que eu responderia. Eu responderia com um exemplo. Ao invés de usar palavras, eu exemplificaria. Mas eu exemplifico. Esse é o tempo do verbo correto. O que você, Humberto, mais gosta, mais ama de apresentar? Qual das sequências? A Vinhos e etc e tal, A Flor da Idade, Fazendo Arte, Quarta Tech, A Hora do H, e tem aí, nós temos uma fila aí, né, de segmentos que a gente apresenta aqui. Bem, amor e gostar, gostar e amar. Eu gosto muito de apresentar cada uma dos segmentos que a gente apresenta aqui. Lógico, a minha paixão pela minha atividade profissional vocês nem imaginam. Agora, eu amo apresentar a Quarta Tech. Realmente eu amo apresentar a Quarta Tech. A Quarta Tech me traz pessoas do naipe do Paulo Simonetti. O Paulo Simonetti, ele está aqui na minha frente, você está vendo ele aqui, tá vendo? O Paulo Simonetti, a primeira grande característica dele é que ele é jovem, muito jovem, e é legal isso, porque os jovens gostam de ouvir os jovens sabem se comunicar, os jovens estão na mesma página. E quando vem um jovem com a capacidade, com o preparo, com a expertise do Paulo Simonetti aqui, eu fico empolgado porque eu sei que muitos jovens vão te ouvir, vão prestar atenção no que você vai falar. O Paulo Simonetti, ele é engenheiro químico, ele é mestre em biotecnologia e ele tem MBA em gestão de negócios e PID de cosmético, pesquisa e desenvolvimento de cosmético. Eu, sendo sincero com o meu espectador aqui, eu pensei esses títulos porque existem outros, mas eu pensei estes, eu falei, não, eu vou escolher, porque não vai ter espaço no card. Por isso, hoje, na Quarta Tech de hoje, eu invoco realmente a atenção de vocês, principalmente dos jovens, porque ele não vai, e isso aqui é um compromisso com vocês, dessa minha conversa que eu vou ter com o Paulo, ele não vai fazer revelações, ele não vai tão somente entregar informações. O Paulo vai entregar para vocês também a constatação de uma realidade que nós temos aqui, porque ele, como uma pessoa que ele é mestre em biotecnologia, gente. Ele tem a experiência da prática para entregar para a gente. Sabe aquela história? Você vai lá para se empregar e pergunta qual é a tua experiência, acabou, mas esse é meu primeiro emprego. Aqui é diferente, aqui nós estamos com um ilustre convidado que traz a experiência da prática, proveniente da prática. E eu acho que isso muita gente deve considerar importante, principalmente os jovens. Então a entrevista de hoje eu estou realmente, Paulo Simonetti, eu estou realmente pedindo que os anjos digam amém e que uma grande plateia de jovens vão te ouvir, porque eu acho que você, como amazônida, como amazonense, como manauara, você conhecedor do bioma, do maior jardim botânico da Terra, você lida com isso. Eu acho que vai ser importante, você vai entregar para essa turma. Então, depois de tudo isso, falando com o meu coração, Paulo Simonetti, seja muito bem-vindo aqui à nossa Quarta Tech. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Já escutei algumas vezes a Quarta Tech e fico feliz pelo convite. Estou aqui aberto, né, para a gente conversar um pouco da minha experiência, um pouco sobre a realidade de biotecnologia e um pouco, né, de tudo que acontece nesse mundo, na Amazônia, nesse momento tão sensível que a gente está.
Vamos começar então pelo teu o ninho, onde você está aninhado, que é o IDESAN. Certo. Fala pra gente o que significa IDESAN e qual é a realidade do IDESAN e a importância. Beleza. O IDESAN ele tem 19 anos, na verdade, agora de atuação. É uma ONG, uma OCIP, que ele começou, ele é uma ONG, né, nortista, começou em Manaus, e ela tem como principal objetivo o desenvolvimento da Amazônia, né, através da conservação, mas também do inclusão produtiva, né, diminuição da pobreza com as comunidades tradicionais, em especial os ribeirinhos. Então, essa é a nossa principal atuação, e para conseguir atingir um objetivo assim tão desafiador, a gente tem várias frentes de trabalhos que a gente chama de iniciativas estratégicas. Então, a gente tem um lado na nossa frente que trabalha mais com governança territorial, entendendo o impacto de políticas públicas, entendendo, enfim, como é que a gente consegue pautar o governo para criar políticas de inclusão e desenvolvimento da região. A gente tem um outro lado voltado mais para a atuação com comunidade, que envolve capacitação técnica da comunidade, estruturação de negócios sociais com as comunidades. E dentro dessa frente, a gente tem 2 principais cases de sucesso, eu diria, que é a Inatu, que é uma empresa que surgiu bem recente, que é, na verdade, uma marca colaborativa de diversas comunidades. Então, vou contar um pouco a história para explicar e todo mundo entender. A Amazônia é muito difícil tu conectar ela com o mercado, porque, enfim, mais diversas vicissitudes, né? É difícil ter o volume que a indústria demanda, a qualidade, a logística estruturada para atender a demanda de uma Natura, de uma Boticário da vida. Agora, peraí, Paulo. Sempre foi assim? Sempre foi assim. E outra coisa, assim. Mas isso vai mudar, não vai, Paulo? Olha, A gente tem buscado caminhos, e eu acredito que a gente nunca esteve tão perto dessa mudança. Maravilha. Mas eu diria que para conseguir conectar com as comunidades, então a gente fez um trabalho através do recurso do PPA, o recurso do Fundo da Amazônia, alguns anos atrás. A gente mapeou comunidades que trabalhavam com óleos e manteigas da Amazônia, capacitou elas, estruturou usinas de produção desses óleos e manteigas ainda. Isso é realizado. Isso é realizado já aconteceu há alguns anos. Estruturou essas usinas para elas conseguirem começar a produzir esses óleos e manteigas de boa qualidade, e começou a conectar eles com o mercado. Só que era difícil, a Natura não entende o que é Lábrea, o que é a comunidade do Batumã. Ela não se importa, não importa de ver, veio da Amazônia, ponto. Então a gente, pensando de uma perspectiva mercadológica, era muito difícil a gente vender. Sem contar que as comunidades competiam entre si. Então, um óleo que era R$90 o litro ia abaixando, porque todo mundo queria vender. Competiam em termos entre si. Entre si, né? Porque todo mundo quer vender. Então, para evitar essa competição entre si, conseguir ter uma barganha melhor com o mercado, a gente criou uma marca colaborativa, que a gente juntou várias cooperativas que a gente ajudou a estruturar da produção desses óleos e manteigas, dentro de uma marca só. Então, eles vendiam frente a uma marca chamada Inatu. E aí isso facilitou essa conexão com o mercado. E agora, mais recentemente, a gente criou o CNPJ. Então, além de uma marca, isso virou de fato uma empresa que essas cooperativas estão no conselho administrativo dessas empresas. Então, as pessoas das comunidades, ribeirinhos, continuam tendo total direito de coordenação, de direcionamento dessa empresa, só que agora isso de uma forma regular. Essa marca existe há 4 anos, já faturou algo em torno de 6,5 milhões de reais. Esse recurso não é do IDESAN, esse recurso é da cooperativa, é dessa empresa que a gente criou. 6 milhões e tal, isso é o que surgiu desses movimentos lá no interior. Dessa história que eu estou contando agora, exato. No interior. Exato, que são hoje, se eu não me engano, 6 cooperativas e uma empresa familiar. Então, que estão espalhados pelo interior da Amazônia. Isso é uma boa notícia, né? Isso é uma ótima notícia. Isso é uma ótima notícia. E aí, esses 6,5 milhões, como eu falei, é da comunidade, gente. Apenas ajuda eles a se conectarem com o mercado, e presta esse serviço técnico. Isso é um dos nossos cases de sucesso, que a gente mostra que a gente consegue conservar a Amazônia, ajudar a estruturação de comunidades, capacitar a comunidade, mas ainda assim gerar renda, Paulo, me diz uma coisa. Se eu for aí nessas comunidades, você acaba de citar. Sim. E você atrelou a elas um rendimento de 6 milhões de reais. Eu estou fazendo redondo. 6 milhões de reais. Ao chegar lá, eu vou perceber materialmente a evolução da aplicação econômica, como eles moram,
como eles vivem, como eles comem, como eles se vestem. Eu vou notar essa evolução, Paulo? Eu acredito que sim. Assim, os 6,5 milhões que eles conseguiram gerar até agora é faturamento bruto, né? Então aí tem que descontar todos os recursos que foram gastos para gerar a matéria-prima, né? Esse recurso não ficou para a empresa em si, então foi distribuído nas mais diversas famílias que fazem parte das cooperativas. Então, mesmo assim, já é um dinheirinho. Mas ainda é um dinheirinho, né? exato. Hoje o cooperado que menos ganha conosco, ganha dentro dessa iniciativa chamada Inatu, ganha em torno de R$3.000 ao ano, né? Porque ele ganha de acordo com o volume, com as entregas que ele faz para a empresa. Ele ganha quanto? R$3.000 ao ano. R$3.000 ao ano. Exato. Mas isso é porque eles ganham de acordo com o recurso com a matéria-prima que eles coletam na floresta, né? Então, funciona mais ou menos assim. E quantas famílias nós estamos falando? Tu tens esse número? Eu não tenho esse número. Não tenho. Eu não tenho de cabeça esse número. Mas assim, a gente está falando que o cooperado, né, ele vai lá na floresta, coleta o que ele tem que coletar. Sim. E aí a empresa compra esse material dele, né, e aí que a empresa também é da cooperativa, né, mas a empresa compra essa é a rotina. Essa é a rotina, isso já acontece. E aí compra esse material dele, então ele já é pago nesse momento. E aí o pessoal que está dentro da cooperativa que consegue produzir esse óleo e exportar e enviar esse óleo, né, para as indústrias. E a gente ajuda a conectar a rede com essas indústrias. Quer dizer que dá para perceber qualidade de vida já nessas comunidades devido Sim, a gente tem alguns exemplos. A gente tem alguns exemplos como Dona Elisângela, enfim, alguns outros nomes assim, que são pessoas que já deram diversos depoimentos, conseguem enviar suas famílias, parte da sua família para estudar na capital, que tem acesso melhor à saúde, né, enfim, que conseguiu estruturar melhor sua casa, tudo isso a partir desse recurso, né? Então, com certeza teve alguma mudança para essa família. E claro, tem que lembrar que a Inatu é apenas uma iniciativa que faz parte do recurso que ele gera. Ele não parou de pescar, eles não pararam de trabalhar com outras cadeias produtivas, que não sejam óleos e manteigas, né, que aí escoam por outros caminhos. Claro, né? claro. Então, isso é só mais uma fonte de renda estruturada, e claro, e com uma troca justa, mas é só mais uma fonte de renda deles. E aí isso é só um exemplo. A gente tem outros exemplos, como o Café Apuí, por exemplo, na região do sul do estado. O Café Apuí, esse aí eu conheço. Esse é bem famoso, né? Sim, famoso. Na região do sul. Inclusive você encontra em certos supermercados. Como gôndolas como Pão de Açúcar, hoje em dia no Brasil todo já vendem. O Apuí. O Apuí. Olha. Entendi. E o que foi feito no Café Apuí, né? Aquela região do sul do estado do Amazonas é uma região que já está no arco do desmatamento. E então a gente entendeu que a gente precisava oferecer uma alternativa para aquela comunidade que está ali, que está vulnerável, que não tem de onde tirar recurso, para ela não entrar em cadeias produtivas ilegais como desmatamento. Então, qual a importância dela? A gente estruturou sistemas agroflorestais, que é basicamente uma plantação consorciada, tu planta açaí, planta café, planta cupuaçu, planta diversas espécies ao mesmo tempo. Então, teoricamente, todo tempo ele está tirando alguma coisa, né, seja para subsistência, seja para venda. Então, mesmo que seja... como está começando, né, isso ainda está engatinhando, mas o café já está acontecendo, que é um ciclo mais curto, né? E aí eles conseguem, a gente capacitou eles e contou com alguns atores locais também na região da Apuí para selecionar esse café, torrar, triturar e ensacar tudo em território de Apuí. Tudo é feito? Tudo feito em Apuí. A gente vem para cá só para venda. E aí daqui a gente exporta o resto do Brasil, do país. Paulo, me diz uma coisa. Eu preciso te contar uma historinha. Uma historinha. Antes de nós falarmos do CBA, eu estou doido para te perguntar sobre o CBA. E também sobre o curso de biotecnologia. É o seguinte, eu fui contratado para fazer a tradução de um evento pelos indígenas. Os indígenas me convidaram para traduzir o encontro que eles iam ter com os 6 compradores americanos que vieram dos Estados Unidos para tratar de negócio, o preço, eles queriam aumentar os valores da produção deles, os indígenas. Muito bem, nós chegamos lá e eu só sabia que foi a única coisa que eles disseram. Olha só, você, Humberto, por favor, nós vamos te pagar o que você pediu, nós vamos lhe pagar sem problema. Agora, tu vai traduzir exatamente o que a gente falar. Isso me assustou um pouco. Eu falei, não, mas eu não vou inventar a tradução, né? Eu brinquei com ele. Mas, Humberto, nós queremos que ipsilitris você fale o que a gente vai falar. O que será que esses caras vão falar? Bem, aí eu me sento lá
e chegam os americanos e se sentam lá. Eu queria que a plateia entendesse isso. Aí eu não vou citar o nome do produto porque as pessoas podem matar a charada. Mas os americanos disseram, olha, é o seguinte, viemos aqui para fazer isso e saber qual é o valor que vai ser praticado para o ano. Nós precisamos de mais matéria-prima, vocês precisam trabalhar mais, vocês precisam colher mais, vocês precisam entregar mais, porque a demanda para nós fazermos mais, etc., está enorme. Aí chegou a vez do cacique falando. O cacique disse, olha, vocês são bandos de filhos daquela, mas assim, em português, claro. Vocês deveriam estar na cadeia, vocês não valem nada, vocês são salafrários. Foi por isso que ele disse, traduz o significado do que a gente vai dizer para eles. E eu mandei mal. O que eles... Deve ter ficado quente a conversa. Mandou o pessoal para a ponte que partiu e eu traduzindo, etc. E para concluir essa história, eles disseram, fecharam as portas do local da tradução. Os americanos estavam trancados, eram reféns ali do que estava acontecendo. Aí eles disseram, agora eu quero mostrar um filme para vocês. Temos um filme que nós queremos mostrar para vocês. Eles mandaram, Paulo, 2 indígenas para os Estados Unidos que filmaram as lojas, a loja deles lá nos Estados Unidos, que cresceram, tinham filiais e tudo. E o motivo que eles queriam que eles produzissem mais não era exatamente o que o filme estava mostrando. O filme mostrando o progresso, o número de lojas e lojas. Se aumenta as lojas, tem que aumentar a produção para suprir a loja. E eles, então, tiveram esse conflito danado lá, etc. Por que eu te contei essa história? Eu gostaria de saber, Paulo, se a inter-relação que existe entre os comerciantes, os empresários da cidade com os ribeirinhos foge muito desse padrão, que eu dei apenas como um exemplo, não estou dizendo que esse padrão... Olha, de eu acho o empresário está realmente se aproveitando dele, mentindo. Eu acho que existe de tudo nesse mercado. Existe de tudo, existe, né? de tudo. E eu acho que esse é o desafio que você traz, que é esse desafio do diálogo, né? Do diálogo de todas as partes, mas também da comunidade, dos produtos, das matérias-primas amazônicas conseguirem atender demandas de mercado nacional ou internacional, né? Como o maior mercado que temos no mundo, que é os Estados Unidos. Então essa realidade... Eles são os maiores compradores, né? O maior mercado, como eu me refiro de forma geral, né? Aí dependendo do produto, isso pode mudar um pouco. Mas de forma geral, o maior mercado é os Estados Unidos. E aí o ponto é que hoje, se a gente olhar para a Amazônia como um todo, a gente nunca teve investimento em ciência e tecnologia. Para as cadeias produtivas propriamente dita. Né? Se a gente pega o ciclo da borracha, por exemplo, Djalma Batista, um dos maiores estudiosos da cadeia produtiva da Amazônia como um todo, ele descreve no livro dele Complexo da Amazônia que o único investimento em ciência e tecnologia que teve no ciclo da borracha foi aquela faca com ponta curvada que tirava a seiva sem matar a árvore. Exato. E até hoje essa é a única coisa que tu encontra em qualquer comunidade que você vá sobre a cadeia de ciclo sobre borracha. E continuam usando aquela mesma... E continuam usando a mesma faca. Então, basicamente, ciência, tecnologia e investimento, nenhum. Porque se a gente fala que tem uma faca com a ponta curvada, é o único investimento que teve. Então, se a gente parar para pensar nisso, como o maior ciclo econômico só teve esse investimento, como é que a gente vai agregar valor no nosso território? Essa é uma coisa que eu posso trazer. Outra coisa, como é que eu vou atender demandas internacionais, que aí aumenta o volume e aumenta a qualidade, se eu não tenho investimento em ciência e tecnologia? Então se torna muito difícil. E aí as outras frentes do IDESAN justamente para tentar resolver isso, né? Que é a frente da AMAIS, que é uma aceleradora de negócios, que ela entende esses negócios que estão ali se posicionando, que em alguma posição no mercado, seja agregando valor, né, algum produto de altíssimo valor agregado, como produto alimentício, produto farmacêutico, seja alguma solução por meio da cadeia, né, que seja um serviço de rastreabilidade para a cadeia, um serviço de logística. Então a gente tem os mais diversos. Né? E aí a gente tenta fazer com que esses negócios de fato descolem e cresçam, né? E aí a gente tem essa frente, que é a mais aceleradora de negócios, para negócios que já estão caminhando bem. E esse é o maior desafio mesmo?
Sim, um dos, né? E aí o outro lado que a gente tem dentro da IDESAN, que é a parte que eu gerencio, que é a política pública chamada Programa Prioritário de Bioeconomia, que é uma política pública da SUFRAMA, do governo federal, que capta recursos de investimento das indústrias daqui do polo industrial, que elas têm obrigação para investir aqui. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Aquela lei de informática, né, que todo mundo escuta e tudo mais, de incentivo para as empresas estarem aqui, de incentivos fiscais, como contrapartida elas têm que investir em P&D na Amazônia, pesquisa e desenvolvimento. E aí esse P&D, ela tem uma lista de coisas que ela podem investir, e uma delas são os programas prioritários, que são programas criados pelo governo federal para desenvolver a região. Então hoje temos 3 programas prioritários atuantes. Uma é a Indústria 4.0, para a modernização industrial, um outro de empreendedorismo inovador, e o terceiro, que é o de bioeconomia, que o IDESAN ganhou direito à coordenação no edital há 5 anos atrás. Então o IDESAN coordena esse recurso, então a gente capta esse recurso das indústrias e investe buscando muito estruturar esses negócios que estão saindo da academia. Né? Porque muitas das vezes na universidade tem muitos pesquisadores que tentam, poucos tentam empreender, os que tentam, encontram um mercado que não está estruturado, não encontra cliente, não encontra fornecedor, não encontra nada, e aí o que ele tem que fazer? Voltar para a academia, porque não consegue viver daquele empreendedorismo que ele tentou fazer. Eu fui um exemplo disso, eu tive uma empresa de startup de cosméticos e nunca tive incentivo. Eu vivi 3 anos nessa startup e vivi durante esses 3 anos com recurso meu. Nunca recebi um incentivo, seja acadêmico, seja de ensino, seja financeiro, de nenhum órgão governamental. Né? Então, isso se torna uma dificuldade. Né? Então, eu acho que quando a gente olha para a Amazônia, a gente entende esse déficit de investimento nas cadeias produtivas, mas também uma tentativa de solucionar atualmente, que é através desses incentivos fiscais, é através do Fundo Amazônia que acabou de voltar, né, que vai trazer bilhões de investimento. Né? Então, a gente tem muitas fontes de recursos que estão se estruturando e estão se colocando para favorecer essas soluções. Porque se a gente olha para a cadeia, quem atua na cadeia produtiva hoje na Amazônia? Quem, assim, muito importante, de forma muito grande e estruturada. A gente tem um exemplo, por exemplo, a Natura. O que a Natura fez? Ela olhou para os lugares onde se extrai a matéria-prima, capacitou aquela comunidade, preparou da logística, preparou a rastreabilidade, preparou as matérias-primas. Ela Tudo investimento dela. Ela fez do começo ao fim, de cabo a rabo, ponta a ponta. Quantas empresas tu conhece que tem recurso suficiente e capital intelectual para fazer isso de ponta a ponta? São raras as empresas. Raras. Então, se toda vez que uma empresa, imagina uma empresa pequena começando aqui, um empreendedor, tiver que, sei lá, ele faz cosmético, como no meu caso, aí eu tenho que olhar lá para a cadeia, ter que estruturar, ter que treinar comunitário para produzir um óleo de boa qualidade do jeito que eu preciso para o meu cosmético. Eu vou perder o meu core business, vou sair do meu foco do meu negócio, porque eu vou ter que me especializar em outra coisa. Ah, eu preciso de pirarucu, porque eu faço, sei lá, tal coisa com pirarucu defumado, pirarucu, sei lá, gourmet, matéria em lata, por exemplo. Como é que eu vou pegar? Eu vou sair desse meu core business e vou ter que olhar para o produtor que está lá na base. Então, sabe, todo o tempo tem que ficar olhando para trás. E se eu, no lugar de tentar todo mundo que quiser trabalhar com a Amazônia, tiver que estruturar a cadeia, e se eu olhar para a cadeia como cada um desses elos, né, produção, logística, rastreabilidade, todas as etapas que uma cadeia normalmente tem, se eu olhar para ela como cada ponto desse é um ator diferente. E olhar para isso como possíveis negócios. São desafios, mas esses desafios são oportunidades de negócio. Porque não é só a cadeia de castanha, de pirarucu que vai precisar. São todas. Açaí, que está em voga, né? Óleos e manteigas. Todo mundo precisa do mesmo serviço. Diz uma coisa. E aí é nesse caminho que o IDESAN tem caminhado, né? Que a gente tem incentivado. E é nesse caminho por isso que eu digo que a gente nunca esteve tão perto de solucionar os gargalos da Amazônia no que se tange, no que se refere, né, às cadeias produtivas. Porque a gente começa a ter, despontando startups para rastreabilidade, para logística, para capacitação de comunidade, para as mais diversas cadeias produtivas. Hoje, por essa política pública, a gente já atua em 15 cadeias produtivas. Então, a gente tem estruturado, só para a cadeia do açaí, por exemplo, a gente tem cerca de 8 milhões de investimento só nessa cadeia. Se eu não me engano, são mais 8 startups que estão surgindo a partir desses investimentos. Dentro desse quadro que tu expuseste também, como você vê o papel do novo centro de negócios da Amazônia, o CBA, o que você diz do CBA, começando desse zero agora, né, desse zero inicial agora, que tornou-se um centro de bionegócios? Porque o CBA esteve claudicante
por muito tempo, nós Sim. sabemos por quê, e outras pessoas já Sim. vieram aqui e contaram, quer dizer, não vale a pena a gente olhar por esse espelho. Mas qual é a tua opinião, como uma pessoa que tem mestrado em biotecnologia? Qual é a tua opinião? Olha, sobre o Centro de Bionegócios aqui da Amazônia? Eu acho que, para começar, essa mudança do nome foi estratégico demais. E eu acho de extrema importância e de extrema relevância essa mudança de nome. Por causa da palavra negócio? Por causa da palavra negócio. Porque pesquisa a gente faz, e faz bem. A gente tem muitos centros de pesquisa, universidades centenárias na Amazônia que estudam a Amazônia, que tem soluções para a Amazônia. Concordo. Só que a gente não consegue pegar essas soluções e transportar ela para o mercado. É o tal do D, o desenvolvimento, né? É a parte do DI, exato, a parte de desenvolvimento e a parte de inovação. A gente não consegue de fato chegar ali. Né? A gente tem recursos como a Fundação de Amparo à Pesquisa, aqui no nosso estado, a FAPEAM, por exemplo, né? Que investem muito na parte de pesquisa. Mas qual é o recurso que a gente tem direcionado para terminar esse desenvolvimento e direcionar para o mercado? São poucos. Essa política pública da Soframa que eu citei é um dos exemplos. O recurso dela é para isso, não é para fazer mais pesquisa. É para pegar o que já está pesquisado, que a gente sabe que dá certo, e transportar isso para o mercado, transformar isso enquanto negócio. Sim. Então são poucos esses recursos. E é muito caro, e é difícil, e é arriscado esse recurso. Nessa hora. Porque assim, uma coisa é tu fazer pesquisa e tu ter como uma obrigação publicar artigo. Então deu certo, deu errado, tu consegue publicar, né, independente do teu resultado. Na hora de transformar esse mercado, tu tá falando aí que tu tem que modelar esse teu produto, essa tua pesquisa em um produto que tem apelo de mercado, tem um consumidor direcionado. E o mais interessante é porque a gente não tem alguém, é raro, na verdade, encontrar pessoas que têm esse conhecimento técnico do produto, né, entende da parte de biotech, de química, seja o que for, mas também entende da parte de mercado e pensa em conectar essas duas coisas. Então, geralmente, os conhecimentos estão totalmente dissociados. A gente não aprende isso. Então, a gente está falando aí não só de uma dificuldade, que isso não é próprio da Amazônia, tá? O mundo todo tem essa dificuldade. Né? O Vale do Silício se tornou o que é o Vale do Silício hoje justamente porque ele tem muitos exemplos de gente tentando fazer essa mudança, tentando, enfim, entre outros motivos, né? Mas esse é um dos motivos que ele conseguiu ser o que ele é hoje, assim. Teve muito incentivo ali na parte dele e de ir, né? Incentivo intelectual, incentivo financeiro, de mais diversas formas, né? E aí eu acho que esse é o caminho do CBA. Eu acho que o CBA ele veio contribuindo junto com essa política pública do Programa Prioritário de Bioeconomia para fazer essa ponte, conectar com o mercado, né? Então a gente pega o que já está pronto e conecta com o mercado. E aí eu acho que se o CBA cumprir realmente de fato esse papel, que é o que tudo indica que ele vai cumprir, a ideia é que surjam não só novos produtos, novos negócios, mas surja um novo braço da Soframa, da Zona Franca daqui da região, com um novo ciclo econômico, né? A gente está falando das indústrias de eletroeletrônica e informática, mas a gente começa a falar de uma indústria de bionegócio, uma bioindústria despontando, né? Então acho que isso é uma vocação que a Soframa busca há muito tempo, né? A Soframa tem o quê? 70 anos, eu acho. E há 70 anos ela fala, temos que conservar a Amazônia, mas também temos que buscar, né, o desenvolvimento da região, se conectar com a região, né? Quantas leis ela não fez de incentivo verde, né? Sempre buscando se conectar ali com a região. E eu acho que tanto o PPBio, né, o Programa Prioritário de Bioeconomia, quanto o CBA são dois elos que vão trabalhar juntos para conseguir esse desenvolvimento. Paulo, me fala uma coisa. Vamos falar da academia, tá? Eu tive uma conversa que eu já pincelei um pouco para ti sobre essa questão dos biotecnólogos, os biotecnólogos que estão aí saindo da UFAM. Certo. Okay? E eu recebi um depoimento muito interessante de um casal amigo que a filha formou-se pela UFAM em biotecnologia. Você é um mestre em biotecnologia, você é o primeiro mestre em biotecnologia que eu conheço. Então é o seguinte, eu estou muito à vontade para te fazer essa pergunta, pelo seguinte, o que me foi dito pelos pais é que fizeram um senhor investimento, né, em escolas particulares para que a filha ingressasse nesse curso. Ela tem vocação para isso, segundo os pais dela. Ela é vocacional mesmo. E o que acontece? Ela fez, aconteceu, formou-se e hoje
depoimento dele para mim, dela, da mãe e do pai, que hoje 90% da turma está desempregada. Esses alunos saíram, biotecnólogos da UFAM, quer dizer, olha o peso, Universidade Federal do Amazonas, isso é pesado. Sim, isso. Com certeza. Isso não tem dúvida. Eles saem com esse peso todo, aí chega aqui no mercado, não tem atividade, não consegue se empregar. Conclusão, eu quero agora trazer para o meu quadrado. Eu tenho um filho formado em biotecnologia, que está no processo de mestrado, pós-graduação, e já sonhando com mestrado, mas enquanto seu lobo não vem, não tem um emprego, não tem um rendimento, não tem um... Quer dizer, e é uma frustração geral, porque eles continuam dependendo do que os pais podem fazer para que o sonho deles de se tornar, como você se tornou, um grande mestre em biotecnologia, se torne uma realidade. Explica uma coisa, como você analisa essa realidade que 90% de quem sai da UFAM como biotecnólogo não tem emprego para eles? Eu acho que muitas das coisas que a gente conversou aqui já explica essa realidade, né? Por exemplo, a falta de incentivo em ciência e tecnologia nas cadeias produtivas. Né? Como é que a gente vai empregar pessoas super capacitadas se a gente não ter esse incentivo em ciência e tecnologia? Que indústrias que tu conhece do polo industrial que atuam com biotech? Temos poucas, então. Né? A boa parte, 60%, se eu não me engano, das indústrias do polo industrial de Manaus é eletroeletrônica e informática, que não atuam de forma direta na área de bio. Né? Então, a biotecnologia é uma promessa para a nossa região? Isso a gente discute há muito tempo. João Batista já falava sobre isso. Né? Porque a gente tem diversas... Mas hoje já é uma realidade melhorada? Hoje é uma realidade que começa a se tornar, né? Eu acredito que com essas startups que a gente atua, já tem contratado pessoas de biotech. Muitas dessas pessoas que atuam nessas startups têm uma formação ou de biotech ou de áreas correlatas, e eu acho que a vinda com o CBA também vai ser uma grande oportunidade de trabalho para essas pessoas, e eu acho que a geração desses negócios da área de biotech vão ampliar esses portes de essas posições de trabalho, né? E como o recurso daqui da região norte tem se tornado grande, né? Como por exemplo o Fundo da Amazônia, o recurso do Polo Industrial de Manaus, tem muitos centros de pesquisa, né, que originalmente eram de eletroeletrônicos e começam a olhar para o setor de bio, querendo conectar o bio com a parte de TIC, né, de tecnologia de informação. Então essa conexão também, teoricamente, vai abrir muitos portos de trabalho. Isso é ótimo, porque a gente começa a olhar para quem normalmente não olharia para a região e olha para a região, e em especial, olha para a região com um olhar muito fresco. Né? O que isso significa? Significa que é mais fácil de inovar, porque tu tá vendo, tu tem todas as ferramentas, mas tu não atua com aquilo. Então quando tu olhar, tu vai olhar com, sabe, já um arcabouço de ferramentas e de possibilidades muito grandes. Estou entendendo. Então isso facilita com que a gente invista na região. A gente tem um exemplo disso, por exemplo. A gente, dentro da política pública, a gente investiu em um projeto com o CIDIA, que é o centro de pesquisa que originalmente era da Samsung, agora separou, mas a gente investiu... Não sabia, separou? Separaram, não estão mais juntos, oficialmente, né? Ok. E aí, ele tem um CNPJ próprio. E aí o ponto é que a gente conseguiu um recurso e eles desenvolveram um aplicativo com que eles conseguem identificar madeira a partir de fotos. Então, isso é um gargalo muito grande, porque, por exemplo, uma Polícia Federal, para identificar, ela tem os especialistas internos que identificam a madeira. Quando ela tem dúvida, ela tem que ligar para alguém. Na dúvida, ela bloqueia a exportação dessa madeira, que pode ser regular, por exemplo, né? Porque ela tem dúvida de se é regular ou não. Se tu tem um aplicativo ali, tu diminui a necessidade de treinamento das pessoas, tu garante maior eficiência. Né? Então, isso pode solucionar grandes gargalos. E a gente está falando aqui na questão de fiscalização, mas e para um treinamento, por exemplo, de pessoas? Que esse aplicativo pode ajudar também no treinamento. Né? E, por exemplo, uma madeireira que quer se regular, quer garantir que aquela madeira é boa ou não, se ela pode ou não. Então, isso pode facilitar de muitos caminhos. Isso pode estar associado com uma rastreabilidade. Eu garantir que essa madeira que eu estou tirando, sei lá, em Taquatiara, por exemplo, ela pode estar vai chegar na Europa e ainda é a mesma madeira, por exemplo, né? Ou, enfim, é a madeira que eu posso identificar lá em Taquatiara se essa madeira realmente é da Amazônia ou não. Então isso pode facilitar muitos caminhos.
Entende? É uma tecnologia que pode ser utilizada de mais diversas formas e gerando recurso para nossa região, valorizando o produto da nossa região. Né? A mesma coisa a rastreabilidade, por exemplo. A gente tem um aplicativo de rastreabilidade que foi desenvolvido recentemente, que é essa união do Bio e do TIC, né? O que é a rastreabilidade? Basicamente, tu associa um lote de uma matéria-prima com um QR Code, digamos assim. E dentro desse QR Code vai estar embutido diversas informações. Então, por exemplo, um açaí hoje tu compra R$10 o litro, mais ou menos. Agora imagina se tu pega, quando comprar o açaí, tu vai ter um QR Codezinho que tu clica nesse QR Code e tu enxerga que ele foi extraído na cidade tal, por fulano de tal, que foi treinado pela cooperativa tal. Tem tantas pessoas envolvidas com essa família, tantas mulheres, tantas crianças, enfim, consigo olhar a localização geográfica dessa pessoa, ver foto, talvez até vídeo, por que não, dessa pessoa, e associar isso. E aí o açaí que eu vendi a R$10 o litro, eu vou vender a quanto? Porque eu estou agregando valor. Isso não é mais só um açaí, é o açaí do seu João da cidade de tal. Entendeu? E aí imagina, isso para nós é importante. Imagina tu falar isso na Europa, nos Estados Unidos ou qualquer outro mercado consumidor. Entendeu? Então, esse agregar valor é a estratégia da Amazônia, porque a Amazônia ela não é feita para ser commodity, para ter produtos de commodity. Não é para sair um novo álcool, um novo petróleo daqui. É para sair os produtos de altíssimo valor agregado e produção baixa, porque é essa a vocação da Amazônia. Então é produtos farmacêuticos, cosméticos, é volume pequeno, mas que tem um valor agregado altíssimo. Paulo Simonetti, adorei o nosso papo. Olha, sinceramente, eu estou impressionado com essas informações que você acaba de entregar para a gente. E vou te falar, como um neófito que sou, além de estar impressionado, eu me sinto muito gratificado pela tua vinda aqui e por tudo que você acaba de revelar pra gente. Maravilha, eu agradeço. E eu queria aproveitar esse momento para fazer um convite às pessoas para ir para a Expo Amazônia. Expo Amazônia, Biotic, né? Biotic, exato. Por favor, é verdade. Então agora... Mês que vem, né? Mês que vem, dia 28, 29 e 30 de novembro. Você vai estar lá? Eu estarei lá. A gente vai ter uma feira no estúdio que vai acontecer no Estúdio 5, chamada Expo Amazônia Biotic, que é uma feira que o IDESAN organiza junto com o CBA e junto com a PDM, Associação do Polo Digital. Sim. Da Amazônia. E essa feira, a proposta da feira é justamente mostrar essa conexão entre a parte de bio e a parte de tecnologia da informação. Mostrar ali na prática. Então a gente vai ter palestras sobre esses assuntos para quem quer se capacitar. A gente vai ter diversas startups e agências de fomento se apresentando lá. Então, tanto quem quer conhecer startups para investir ou, enfim, para conhecer quem está atuando na região, quem quer ir atrás de recursos, também vai ter algumas rodadas de investimento lá que vai estar acontecendo em loco. Então a ideia é que seja um ambiente tanto de negócio, quanto de conhecimento, quanto de tecnologia e, por que não, né? Uma família aí, enfim, para mais diversos públicos, né? A gente vai estar preparado para receber mais diversos. Expo Amazônia Biotic, qual é o dia? 28, 29 e 30 de novembro. Paulo. Certo? Valeu. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Por hoje é só, gente. Mas amanhã nós voltaremos, tá bom? E amanhã é o seguinte, né? Amanhã nós vamos ter aqui a nossa quinta-feira com alguém que vai falar com a gente sobre transporte escolar, minha gente. A história de amanhã sobre essa questão do transporte escolar em Manaus, principalmente envolvendo os transportadores clandestinos. Vocês não vão acreditar, mas vão aprender muito, porque o presidente do sindicato lá de todo, que envolve dos autônomos e todo mundo lá do transporte escolar, ele vai estar aqui com a gente amanhã para contar essa realidade nua e crua, sem tirar nem pôr. Tá bem? Até amanhã, então. Temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, Apivida Notre Dame Intermédica.